Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração. Meu Pai querido, eu te agradeço por este dia, te louvo porque o Senhor é maravilhoso conosco, Pai. E mesmo nos pequenos detalhes, o Senhor tem ouvido nossas orações, tem ouvido, Senhor, nossos desejos e tem nos atendido, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos mostra cada dia que nos ama tanto, Pai, que a gente não consegue nem compreender a extensão do teu amor, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque este dia é do Senhor, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Porque desde cedo o Senhor já se mostrou aqui, Pai. E peço que o Senhor possa inundar nossos corações, ó Pai, com a tua presença, com a tua unção, com o teu poder, Pai, e com o teu amor, Pai querido. Eu te louvo acima de tudo, acima de todos, ó Pai, te adoro, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. As promessas do Senhor nunca falham com a gente, embora às vezes a gente perca um pouco da fé. Mas uma coisa que, se você olhar para trás, você nunca vai ver, é Deus descumprindo uma promessa dele. Sempre Ele vai cumprir as suas promessas. A gente só precisa saber reconhecer o tempo dele. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas
nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nessa próxima música, vamos escolher nossos dízimos e ofertas, lembrando que mesmo quando Deus promete ou quando Deus não promete nada nas nossas vidas, Ele está no controle de tudo. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens, e tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, e tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle
controle tu estás, no controle tu estás. Amém. Sérgio, levanta uma oração, por favor. Clame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Venha, se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor.
os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Amém. As promessas do Senhor são tão incomparáveis, mas muito mais que as promessas de Deus é a fidelidade de Deus. Amém. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus.
tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Pastor, levanta uma oração, por favor. Amém, Senhor. É verdade, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 28 até o 38.
Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, eu sei, Pai, que a Tua palavra é verdade. Eu sei que o Senhor nos revela o que se passou atrás, o que se passou, o que se passa hoje, o que se passa depois. O que o Senhor está fazendo conosco, Pai, está revelado na Tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê a compreensão agora, Pai, do que vamos falar. Que não seja, Pai, eu falando, que não seja o homem entendendo, mas seja o Teu Espírito Santo nos dando sabedoria, compreensão, entendimento da Tua palavra. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a partir daqui, a buscarmos mais a Tua presença, a estarmos mais firmes na Tua graça, a comunhão contigo, buscando, Senhor, a intimidade contigo. Pedimos, Senhor, que nos ajude, Senhor, que também possamos confiar mais em Ti, possamos compreender, Senhor, que as Tuas promessas e as Tuas maravilhas nas nossas vidas, ó Pai, não são apenas para que tenhamos momentos felizes, mas para que possamos, ó Pai, estar prontos para quando chegar o grande dia, Pai. Por isso eu peço que o Senhor possa tirar daqui, Senhor, toda barreira, todo impedimento, Senhor, para que a Tua palavra flua, Senhor, em nossos corações, que possa fluir em nossas mentes, através do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês sabem que Deus não é limitado pelo tempo, né? Pelo chamado Cronos. Para Deus não existe presente, passado, futuro. Ele é o dono do tempo, né? Assim, Deus conhece cada um de nós, desde a antiguidade, desde antes de existir o tempo. Antes mesmo da gente nascer, ou mesmo depois da gente morrer, Deus conhece a gente. E Ele conhece quem ama a Deus. E a essas pessoas é que Deus está predestinando uma vida com propósito de santificação, até chegar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Eu comparo isso como um processo de uma empresa que caça talentos. Uma grande empresa, ela tem uma necessidade, uma função de um executivo, e ela pesquisa no mercado as pessoas que têm o perfil desejado. Aí ela contrata uma empresa de RH, um headhunter, né? E essas pessoas vão sendo escolhidas no mercado e chamadas para esse processo. Algumas aceitam participar desse processo, aceitam entrar numa entrevista, participar de um processo seletivo, né? E depois que são escolhidos as pessoas, ou a pessoa, depende da quantidade de vagas, começa a passar por um treinamento.
No começo tem cursos teóricos, ensina essa pessoa como funciona a empresa, ensina qual é a empresa, qual é a função, as necessidades, os desafios. Depois pega essa pessoa e coloca no ambiente prático. Assim, agora você vai trabalhar, você vai desenvolver o seu potencial que você já tem, mas nós queremos mais de você. Você vai não só aprender, você vai usar, você vai ensinar e você vai dar muito lucro para a empresa. Esse é o processo da contratação de pessoas de talentos, né, nas empresas hoje. Agora, comparando com esse texto, quem Deus procura? Pessoas que têm talento? Pessoas que têm perfil? Qual é o perfil que Deus procura? O perfil que Deus procura é as pessoas que têm amor por Deus, antes de qualquer coisa. A esses Deus chama, e não vou falar que todos aceitam, mas a maioria vão falar que aceita Jesus, aceita esse caminho, né? Entra nesse processo. Uma coisa que é bom, aqui não tem só uma vaga, aqui tem muitas vagas. Quem aceitar tem vaga, né? Mas essas pessoas que ouvem a voz de Deus, elas são aprovadas, chamadas, e aí começa o treinamento. Um pouco teórico, um pouco prático, um pouco os dois, né? Depois volta para a reciclagem. Então a gente procura atingir um nível ideal nesse treinamento de Deus, né? A gente procura atingir o objetivo que Deus tem para a gente mesmo. Agora o que eu quero chamar a atenção é sobre esse treinamento. O que acontece na tua vida que você não entende? O que já aconteceu na tua vida que até hoje você não entende? Ou talvez, o que deveria acontecer, você acha que deveria acontecer e não está acontecendo? Você já conseguiu montar o quebra-cabeça da tua vida? Pega a sua vida lá do começo até hoje, faz um mapa, faz a linha histórica, tenta entender. E a partir daí você consegue visualizar a linha que Deus está traçando para você? Para mim é um pouco complicado falar, porque vocês sabem, eu sou da área de exatas, para mim tudo tem que ter lógica. Funciona meio assim, né? É difícil falar nesses termos porque eu sei que nem todo mundo pensa assim. Apesar de Deus não ser regido pela lógica, tudo que Ele faz, para mim, tem lógica. Daí eu consigo ver Deus agindo aqui, aqui, lá, não consigo ver aqui, depois lá na frente Deus mostra aquilo, e tudo isso forma uma linha lógica. E essa talvez seja a minha dificuldade, porque eu quero ver essa linha. Eu procuro isso. Mas talvez para você já dê para visualizar, talvez uma parte disso, ou inteiro. Aí você começa a entender por que na infância eu tive aquela experiência traumatizante, quando eu briguei com o vizinho, quando o cachorro olhou para mim, quando o cachorro late quando não gosta da pessoa, e você vai falar, realmente a pessoa não era legal, né? E de repente você consegue entender por que você nasceu no Brasil, não no Japão, ou porque você não é inglês, porque você é brasileiro. Ou quem sabe você já conseguiu entender por que Deus te deu uma esposa e não outra. E volta e meia eu fico pensando no que Deus está fazendo na minha vida. Tento enxergar, não só na minha vida, mas a figura inteira do quebra-cabeça. Não é fácil. Está mais para um quebra-cabeça de 1 milhão de peças do que de 5 peças, né? Mas a gente não consegue mensurar os planos de Deus. Não dá para compreender, não na totalidade. Não dá para alcançar as ações de Deus, né? Porque diz em Isaías: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Na maior parte das vezes, a grande maioria das vezes, para algumas pessoas Deus tem um plano diferente e um jeito diferente de tratar. Mas o que eu vejo na maior parte das vezes, Deus não mostra o caminho todo para a gente.
Ele mostra aos poucos, um passo aqui, um passo lá, confirma este passo, né? E assim vamos. Vamos pegar um exemplo mais próximo da gente aqui, assim, não de hoje, mas que eu acredito que muita da gente conhece, né? Muitos conhecemos. Vou falar de John Wesley. John Wesley era inglês. Ele, século XVIII, faz tempo, né? Mas Deus mandou ele sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos. Foi ser missionário durante 2 anos lá. Esse era o objetivo dele. Mas você pergunta, quando Deus mandou ele ir da Inglaterra para os Estados Unidos, qual era o objetivo de Deus na vida de Wesley? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não está interessado no dinheiro, na instituição financeira, no governo. Deus não está interessado no prédio público, nesse prédio. Deus se interessa por pessoas. Esse é o alvo de Deus, as pessoas. E quando fala de Wesley, qual é o alvo de Deus? É claro que assim, a primeira pessoa que a gente fala é Wesley, o próprio ele. Deus mandou ele trabalhar na vida dele. Mas depois tem a comunidade, que ele foi capelão, onde ele foi missionário. Tem a família dele, o irmão Charles, que foi junto com ele, as pessoas que ficaram na Inglaterra, tem os irmãos moravianos que ele encontrou no navio, que foram fundamental para transformar a vida dele. E todas as pessoas foram trabalhadas por Deus, não só na vida de Wesley, mas também Wesley trabalhou na vida dessas pessoas, teve o impacto desses contatos, né? Só que ele não sabia o que ia acontecer. Ele esperava que ele fosse trabalhar com os índios, ele esperava que ele fosse converter os índios ao Senhor, mas não foi isso que aconteceu. Ele só obedeceu à voz de Deus e deu o passo que Deus pediu para ele dar. E essa experiência que ele teve não foi das melhores, né? Teve seus altos e baixos, teve seus momentos bons também, mas não foi o sucesso que ele esperava. Ele não conseguiu atingir os índios. Só que esses momentos foram cruciais para que Deus pudesse formar nele um desejo ardente, né, de realmente conhecer a Deus de verdade, no modo pessoal, não do jeito frio que se pregava naquela época nas igrejas, né? O caráter de John Wesley foi marcado profundamente nessa época. E quando veio o momento de ele ter um encontro com Deus, um encontro genuíno, depois que ele voltou para a Inglaterra, né? Então ele já estava pronto para reconhecer e aceitar Deus na forma mais íntima e profunda que alguém pode ter. Aí nesse instante, ele conseguiu saber qual era o propósito de Deus na vida dele, qual era o caminho que ele deveria trilhar. Isso eu estou falando depois de anos que ele recebeu um chamado missionário. Quando a gente imagina um missionário, fala assim, bom, Deus fala com ele, Deus mostrou o plano para a vida dele. Deus está direcionando a vida dele, com certeza está. Mas John Wesley não sabia qual era o objetivo dele. Bom, a partir desse momento que ele descobriu, que Deus mostrou para ele, revelou para ele o propósito na vida dele, aí a gente sabe o que esse homem fez, né? Ou seja, ao longo da vida dele, o que se calcula é que ele correu mais ou menos 400 mil quilômetros em cima de um cavalo. Quantos aqui já andaram muito em cavalo? Ninguém andou de cavalo aqui, sim? Sérgio, quantos quilômetros você já conseguiu percorrer o cavalo em uma vez só? E como ficou o corpo depois? Eu falo isso porque uma vez eu andei meia hora de cavalo. Essas cidades turísticas, né? E meia hora eu não estava aguentando mais. Daqui para baixo doía tudo, né? Agora você imagina Wesley andando 50 anos em cima de um cavalo, rodando 400 mil quilômetros e pregando 40 mil sermões. O pessoal faz a conta, né? Dá mais de 3 sermões por dia, na média. Em quantos cultos você participa por semana? Não é fácil, né? Mas
Você consegue ver a ação de Deus na vida desse homem? O que Deus teve que transformar para ele chegar nesse objetivo? Para ele chegar a ser esse homem? Mas as ações de Deus na vida de um homem estão relacionadas com a minha vida hoje. O que aconteceu lá na Inglaterra, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, chegou hoje até a gente. E o que eu faço aqui também impacta o outro lado. A gente nem sabe do que acontece, a gente nem sabe toda a teia que é tecida em cima disso. Se Deus mostrasse para a gente, acho que a gente ia ficar louco, né, de tanta coisa. Não ia dar conta de entender tudo. Bom, a vida de Wesley mudou a história global, né? Não só da Inglaterra. Essa obra chegou até os dias de hoje, só para a gente saber, né? Assim, o próprio Wesley não morreu sabendo de todo o impacto que ele causou. Estima-se que tinha muito menos de 1 milhão de convertidos quando ele morreu, fruto do trabalho dele, né? Hoje, se você for pesquisar na internet, está falando, tem mais ou menos 75 milhões de metodistas no mundo. Só que o trabalho dele não é só os metodistas. Tem muitas outras igrejas e denominações que são frutos do trabalho desse homem. Eu não imagino mais quantos, mas tem muitos mais milhões. Agora você consegue imaginar um homem produzindo 100 milhões de almas para Jesus? Aí a gente consegue ou tenta visualizar na história de Wesley o treinamento de Deus. E a gente consegue ver os resultados, né? A gente não consegue imaginar toda a transformação que Deus fez nesse cara. É passo a passo, o que Deus pegou nas madrugadas de oração com ele, o que Deus falou com ele em cima do cavalo andando e Deus falando com ele, né? Como que ele foi transformado. Mas a gente consegue ver que Deus estava no controle, né? De toda a situação, de todo momento desse homem. Mas isso foi só um exercício para a gente conseguir enxergar ou tentar ampliar nossa visão. Nossa visão é muito limitada, né? E é muito difícil a gente conseguir enxergar o que Deus faz com todas as pessoas. A gente sabe que os planos de Deus, ela não é só para mim. Os planos de Deus não são só para você. O plano de Deus pega todo mundo. O que Ele faz aqui atinge pessoas do mundo inteiro. Então vamos tentar fazer uma coisa mais fácil, né? Que tentar ver tudo de uma vez é complicado. Vamos tentar ver o que Deus faz somente em mim. Eu sou um universo que eu consigo compreender melhor. Eu não consigo compreender aquela. Não sei o que está na cabeça dela, né? A gente conhece um pouquinho, mas o que está na cabeça dela eu não sei. O que está no coração dela eu não sei, né? Mas o que está no meu coração, eu sei. Então vamos tentar ver um pouquinho sobre nós, né? A gente conhece o nosso pensamento, nosso sentimento. A gente tem noção da nossa capacidade, talvez não toda, mas uma noção a gente tem. A gente conhece o nosso intelecto, nossa cabeça. Então, quando Deus age na nossa vida, a gente também tem uma noção de onde Deus quer atingir, do que Deus quer atingir. A gente pode até tentar enganar Deus, falar, não, Deus, acho que não é isso não, mas a gente sabe que Deus está pegando naquele ponto, né, aquele ponto lá no seu orgulho ferido. Mas Deus prova os nossos corações, né? E Ele quer nos transformar para sermos a imagem do Senhor Jesus. E isso é o treinamento, isso faz parte do treinamento, teórico e prático. E por que teórico, né? Porque muitas vezes a gente é chamado à reflexão. Quer seja dentro da igreja, num sermão, quer seja orando a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, conversando com o irmão, olhando uma mensagem na internet. De repente a gente para no carro, começa a meditar. É um momento de reflexão, um momento que você está pensando, usando o seu intelecto. Mas também esse é um treinamento prático. Por quê? Porque requer ação, requer interação com as pessoas, requer você fazer, você não fazer, você se segurar muitas vezes. Situações em que Deus te põe à prova, situações em que você mesmo se põe à prova, e situações que o diabo também tenta. Em todos esses momentos,
é a prática. É força que Deus fala, né? Que o reino de Deus é conquistado à força. Não é só sentar e esperar cair tudo do céu. Tudo é uma prova, tudo é um exercício. Desde que você acorda, até mesmo quando você está dormindo, faz parte de um treinamento. É por isso que a palavra diz lá no começo desse texto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? É claro que tem momentos difíceis, momentos mais fáceis, tem momentos de alegria, momentos de festa, momentos de calmaria. Mas quem aplica esse treinamento em nós é Deus. E Ele usa todos os meios disponíveis. Até os que a gente nem pensa que existe, né? Mas o que é o melhor, que realmente nos dá ânimo, é que tudo está no controle dele. Ele é soberano em tudo, tudo. E Ele não deixa vir uma tentação maior do que a gente pode suportar. E tem vezes que a gente pensa que não vai suportar, né? Tem vezes que a gente pensa, Deus, eu não suporto, eu não consigo. E eu estava passando por essa situação semana passada. E eu falo, Deus, tá demais, né? Diminui um pouquinho, pega leve, né? Aí eu fui... Lá na CPFL tem uma irmã que é muito usada por Deus, né? Fui conversar com ela e está tendo uma luta grande no departamento dela lá, né? Uma certa perseguiçãozinha assim, né? Então ela não consegue sair muito lá, o pessoal fica de cima dela, não deixa ela sair muito e tal. Mas ela falou assim, vamos lá fora, vamos orar. Eu falei assim, não, vamos na hora do almoço, não, o pessoal vai ficar enchendo o seu saco aqui, né? Eu disse, não, vamos agora. Tá bom, vamos lá. Na hora que ela começou a orar, a primeira coisa que ela falou de Deus para mim, né? Tudo isso que você está passando agora, eu já te capacitei para isso. Então não fica aí chorando, né? Amém, Deus, amém. Então, bom, um detalhe que a gente não pode esquecer, né? Não é só a gente e Deus. Tem um inimigo, o diabo está solto e ele tenta a gente, né? O que ele quer fazer? Ele tenta intimidar, tenta nos humilhar e tenta fazer a gente desistir desse treinamento de Deus. Ele já é chamado de acusador, ele tenta alcançar a nossa consciência. Por quê? Porque ele quer nos condenar. A partir do momento que ele consegue nos condenar, que a gente aceita essa condenação, a gente está dando as costas porque Jesus fez na cruz. Porque Jesus já justificou a gente. Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós. Então a gente não tem mais condenação. Né? Jesus já nos livrou disso. E aí, é o que o Tiago fala. Sujeitavos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Deus já deu escape para a gente. Se a gente sujeitar a Deus, não tem diabo que consegue ficar perto da gente enchendo o nosso saco. Agora vamos voltar com mais calma para o versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus nos dá de graça todas as coisas. E quando se lê todas, eu não estou falando todas as coisas boas e agradáveis. Eu quero dizer, eu não, a Bíblia, né? Tudo o que Deus determina que nós devemos ter. Se o propósito dele é de nos fazer semelhante ao Senhor Jesus Cristo, a gente pode listar algumas coisas aqui que a gente precisa ter. Comunhão com Deus, com o Pai, comunhão com os irmãos. Eu preciso ter comida, eu preciso ter roupa. Eu preciso de alguns mínimos detalhes. E depois disso, começa a vir uma lista personalizada para cada um. Para cada um, Deus tem uma lista específica. Para uma pessoa, Deus enxerga que ele precisa de um emprego fixo em Campinas, precisa ter uma família grande, um cachorro e um violão. Para outra pessoa, Deus vê que é necessário um período de experiência profissional entre os índios da Amazônia. Para uma terceira pessoa, Deus vê que ele precisa de uma esposa e uma viagem missionária para Bangladesh. Nem sei onde fica isso, né? Fica bem longe, né?
Mas não sei, para cada um Deus tem um caminho de ensinamento. E não é o mesmo para todos. Eu sei que a gente só quer coisas boas e agradáveis, né? Essa é a natureza humana, né? Falar, eu quero ir para Bangladesh e viajar turismo, não quero fazer missões. Eu quero viajar com muito dinheiro, ficar em hotéis de luxo e ver os elefantes lá de Bangladesh. Mas será que é isso que Deus quer? Muitas coisas ruins que trazem dor, muitas vezes trazem saudade, são usadas por Deus também. Porque o homem, para atingir a estatura do varão perfeito, necessariamente precisa passar pelo fogo. Precisa ser refinado, da mesma forma que o ouro e a prata é refinado. E aí sim vai chegar o dia em que uma grande tribulação não será capaz de te separar do amor de Deus. Um tempo depois, quando vier o teste da fome, aí você vai saber que a fome não é capaz de te separar do amor de Deus. Eu mesmo nunca passei fome na minha vida. Eu não sei o que é passar fome. E agradeço a Deus por isso. Eu não sei o que eu faria se eu passasse fome. Será que eu vou murmurar? Igual Israel fazia? Não sei. Eu também nunca fui perseguido, né, com perigo de vida. Igual os cristãos que passaram muito tempo na União Soviética. Muitos foram perseguidos. Se viesse alguém com uma arma aqui na sua cabeça, falasse, se você não negar a Jesus, eu vou te matar. O que você ia fazer? Eu não sei. O que eu falar agora para vocês é mentira, porque eu não sei o que eu vou falar. O que se acontecer comigo? Só se acontecer para eu saber. Mas eu sei que Deus nos dá força para passar por tudo isso. É claro que tem os momentos também de fartura. Momentos de festa, de comemoração. E será que se a minha vida fosse só calmaria, só festa, será que eu me esqueceria do amor de Deus? Se nada saísse do roteiro, tudo certinho, será que eu ia me lembrar de Deus? É óbvio, né, que o ser humano comum, o homem e a mulher comum, sem Deus, sem a graça do Espírito Santo, não consegue passar por essas situações. Não consegue continuar amando a Deus em cima de tudo isso. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus já venceu o mundo, já venceu por tudo isso, né? E Ele nos garante apoio para também vencermos. Bom, durante o nosso treinamento, a gente passa por situações práticas e na vida real, né? E nesse período, nesse treinamento, Deus tem um propósito. Não é só para treinar a gente e deixar a gente pronto, né? O treinamento de Deus é prático. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nossa atividade fim, nosso alvo, nosso objetivo, nossa meta durante o treinamento é anunciar a grandeza do nosso Deus. Quando a gente fala de grandezas de Deus, muito claramente, uma das maiores grandezas que Deus faz é a obra na nossa vida, a obra de salvação e de santificação. E isso é o que impacta as pessoas. É o que Deus pode transformar as pessoas. Quando elas veem essa transformação na nossa vida, isso impacta as pessoas. Agora, vamos voltar à linha do processo, do treinamento. Nós somos chamados por Deus, nós aceitamos esse chamado. A gente se matricula nessa escola e a gente começa o treinamento. A gente tem aula, tem prova, a gente faz reforço, a gente repete as lições que a gente não aprendeu direito. E um dia termina o treinamento. Todo o treinamento chega ao fim. E o que acontece quando termina esse treinamento? Apocalipse diz: Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim,
Darei autoridade sobre as nações. Deus não dá ponto sem nó. Tudo tem um propósito para Deus. E depois que Jesus voltar, a gente não vai ficar parado. Falar, oh Deus, agora eu vou ficar em sombra e água fresca. Né? Sem nada para fazer. Não, não. Antes disso, pelo contrário, nós vamos ser ministros de Deus. A gente vai estar pronto para isso. A gente já estamos sendo treinados neste momento, nessa vida. Né? O que é melhor, nós vamos ser ministros com o caráter do Senhor Jesus Cristo. A imagem do Filho do Homem. Agora, tenta fazer esse exercício. Para um pouco na sua vida, pega um dia e tenta contemplar a obra de Deus na sua vida. Veja o que Ele já fez por você. Procura entender para quais caminhos Ele quer te levar. Traga à memória aquilo que te dá esperança. A esperança de ver o Senhor Jesus Cristo voltando e nós subirmos com Ele. Traga à memória isso. Não esquece do que o Senhor já fez na sua vida. Sexta-feira, eu cheguei em casa do trabalho, sentei no sofá e eu fiz esse pequeno exercício, mas ficou muito incompleto. Eu parei 3 horas para pensar nisso. Comecei a pensar, puxa, Deus me trouxe para Campinas em 99. Deus preparou um estudo para mim, preparou uma igreja para mim. Deus me levou para tal lugar. Deus me levou para tal lugar. Deus fez eu conhecer tais pessoas. Em 3 horas, eu não consegui passar nem... Eu tive que ir pulando, muita coisa. Lembrando de todas as bênçãos de Deus, todos os propósitos de Deus na minha vida. Aí eu falei, Deus, tá bom. Não tenho mais tempo porque eu tenho que terminar a pregação. Aí saí para a pregação. Mas quando você começa a lembrar de tanta coisa, você fala, puxa vida, eu tinha esquecido que Deus fez isso na minha vida. Eu esqueci como Deus foi bom nesse momento, quando eu estava precisando de um alento. Aí aquela pessoa me ligou, sem eu ligar para ela. Deus fez uma pessoa mandar uma mensagem, falando exatamente o que eu precisava ouvir. Como Deus consegue fazer essas coisas, eu não sei, mas Ele faz. A nós não nos compete ficar questionando a Deus sobre os tempos de cada passo. Mas Ele tem a sincronização perfeita de tudo, né? Então Deus é o dono do tempo. O que a gente muitas vezes passa é ansiedade. Ansiedade porque eu sei que Deus está agindo. Eu sei o que Deus vai fazer muitas vezes, mas fala, quando Deus vai fazer? Como Deus vai fazer? Isso faz parte do treinamento também. Deixa a ansiedade de lado, porque o treinamento de Deus, Ele que vai dar os passos, no tempo dele. Deixa a ansiedade de lado. Contemple com alegria a obra de Deus na sua vida. Um passo importante nesse treinamento: aprender a ouvir a voz de Deus. Mas isso já é outra pregação. Tem muito para falar disso, né? Depois que ouvir a voz de Deus, saber agir no momento que Deus manda agir. E saber esperar no momento que Deus manda esperar. No momento que Deus está agindo, não é a gente que vai fazer a obra dele. É Ele que faz a obra dele. A gente aceita, a gente aprende, a gente recebe, né? E deixa a ansiedade de lado, porque é Ele que está tomando as providências. Então, assim, o que a gente tem que ter atenção? Para a gente não ficar parado, perder o bonde, né? A gente agir no momento que Deus mandar a gente agir. E aí a gente vai se preparando para o passo seguinte. Sempre tem um novo passo. Não pense que você já terminou o seu treinamento. O treinamento de Deus só termina quando Jesus voltar. Amém? Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor tem sido fiel conosco, Pai.
porque em todas essas fases do treinamento, Senhor, tem sido amoroso conosco, tem nos ensinado, Senhor, a suportar uns aos outros, tem ensinado, Senhor, a ouvir a Tua voz, tem nos ensinado também a dar os passos um após o outro e saber esperar também, Pai, no momento certo. Peço, Senhor, que derrame a Tua graça sobre nós. Peço, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. E que o Senhor possa nos guiar nesta vida, até que o Senhor Jesus Cristo volte, Pai. E que o Senhor possa nos usar, Senhor, conforme os Teus planos, sim. Estamos aqui, Senhor, dispostos a receber da Tua mão, Senhor, os Teus planos. Não deixa, Pai, que o inimigo transforme esses planos em outros, Pai. Não deixe, Pai, que nós jogamos fora isso. Mas que o Senhor possa estar no controle das nossas vidas também, Senhor. E peço que o Senhor possa abençoar esta semana, Senhor, cada um de nós. Que possamos ouvir a Tua voz. Possamos compreender os Teus propósitos em nossas vidas, Senhor. Que possamos, ó Pai querido, ser luz e testemunha do Teu grande amor. Da transformação que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor. Nossos amigos, nossos colegas. Sendo assim, ó Pai, mensageiros da Tua palavra. Eu Te glorifico por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pastor? Ohayou gozaimasu, bom dia. Temos algum aviso? Sérgio? Próximo domingo é o 4º domingo do mês. Nós vamos ter o almoço aqui na igreja. Não sei que prato vai sair, mas vamos ter um prato. Sempre a surpresa é mais... Se é gostosa, não sei se vai ser, né? Mas com certeza a comida vai ser gostosa, como sempre tem sido. Então, estejam preparados para isso, né? Vamos ter esse momento de comunhão. Obrigado. Mais algum aviso? Ok, eu gostaria de terminar o culto desta manhã pegando um ganchinho na mensagem que o Satoshi trouxe. Ele falou sobre Wesley e sobre as igrejas que Wesley nem conheceu, que acabaram saindo do movimento que ele iniciou. Essa semana, alguns receberam um e-mail das nossas igrejas no Egito. Está sendo pedido um movimento de oração das igrejas metodistas para as nossas igrejas metodistas livres que estão no Egito. Talvez a gente olhe para as informações que a gente recebe na televisão e isso deve ser problema deles lá, né? Houve uma queda de um ditador que ficou mais de 40 anos. E talvez a gente não saiba direito, mas durante 40 anos, ou 50 anos aproximadamente, os cristãos no Egito tiveram paz. Durante 50 anos eles puderam crescer, puderam fazer culto, igualzinho a gente está fazendo aqui. A polícia nunca entrou, ninguém nunca invadiu, ninguém nunca matou o pastor, ninguém nunca atacou fogo na sua casa. Mas hoje a situação no Egito está bem diferente. Depois de um tempo de muita paz, os cristãos estão sendo alvo de perseguição. E nós temos mais de 100 igrejas no Egito. Dessas 100 igrejas, até ontem à noite, aproximadamente 15 igrejas foram incendiadas. Os pastores dessas 15 igrejas tiveram que mudar correndo, porque eles moravam ao lado da igreja e foram perseguidos, estão fugindo para a fronteira do Egito. Eu queria te convidar a ficar de pé para orar por gente assim, que é metodista livre, igualzinho você. E que talvez você olhe lá e fale... E você olha para cá e fala assim, mas aqui está tudo bem. Eles passaram 50 anos muito bem. Durante 50 anos, nenhuma perseguição. Mas hoje estão sofrendo com isso. Eu queria te convidar a orar
e pedir a misericórdia de Deus pela vida daquelas famílias. Nós ouvimos hoje uma mensagem sobre treinamento. Eu acho que uma das coisas do treinamento de Deus na nossa vida é sabermos orar por pessoas que amam a Deus. E eu queria te convidar a treinar hoje na prática. Fechar os teus olhos e orar por gente que está morando num local que está sendo incendiado. Ontem a polícia entrou numa mesquita e arrancou mais de 350 pessoas à força de dentro de uma mesquita. A Irmandade Muçulmana está entrando nas nossas igrejas e em todas as igrejas cristãs está matando as pessoas. E isso não está saindo na mídia ainda. Eu queria te convidar a orar antes que isso saísse no jornal. A pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia. Vamos orar. Investe, Senhor, do teu poder, Senhor, investe, Deus, da tua graça, tua misericórdia, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, Pai, muda, Senhor, este mundo, Senhor, que o sangue, ó Deus, dos teus filhos, ó Pai, seja para alimentar a boa semente da sangue de Jesus. És um Deus, Senhor, que ama as nações, que morreu, Senhor, para dar a vida, ó Deus, em favor deles, Pai. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Não deixa, Senhor, eles serem maltratados, Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Será perseguição, fome, a nudez ou a espada? Não deixa, Senhor, aqueles que foram salvos, Pai, serem abandonados. Mantenha eles firmes, Pai. Mantenha a gente por estarmos, ó Deus, vivendo num país, ó Deus, em que não há perseguição aos cristãos. Às vezes, Senhor, nos esquecemos, Deus, de que ser cristão, ser salvo, ser provado pelo fogo. Ó Deus. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a fome, a nudez, a perseguição ou a espada? Mas de todas estas coisas estamos bem certos de que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Pedimos a Deus que a vitória de Jesus seja sobre a vida, ó Deus, dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, ó Deus, lá no Egito, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo tempo de paz que eles tiveram, Senhor, em que puderam pregar livremente nas ruas, nas famílias, não foram perseguidos, ó Deus, e nem foram mortos por dizerem que eram filhos de Deus, cristãos. Mas hoje, ó Deus, a situação mudou, Pai. E hoje, ó Deus, eles estão passando por dificuldades de não conseguirem morar nas suas casas que eles construíram, que eles trabalharam para ter, ó Deus. Estão sendo expulsos, ó Pai, para as ruas e estão morando, Senhor, nas ruas, ó Pai. Homens, mulheres, crianças que estão dizendo que são filhos de Deus e simplesmente porque são cristãos, ó Pai, estão sendo perseguidos. Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, dessas famílias. Tem misericórdia, Senhor,
das autoridades, ó Deus, do Egito, Senhor. A Tua palavra nos diz que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos paz, ó Deus, e nós te pedimos, em nome de Jesus, que haja paz, Senhor, naquele país, ó Pai. E que o nome de Jesus, Senhor, seja propagado, Senhor, e tenha total liberdade, Senhor, de ser pregado ali, Pai. Não deixa, Senhor, esta porta se fechar, ó Deus, e que as portas do inferno, Senhor, não prevaleçam sobre a palavra de Jesus, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra seja pregada em toda aquela terra, Senhor, e as pessoas, ó Deus, saiam das trevas, ó Deus, e sejam levadas para a luz de Jesus, Senhor. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes somos frios, ó Pai, por não sentirmos na nossa pele, ó Deus, o que é a perseguição, Senhor. Mas quando sabemos, ó Deus, de irmãos nossos, Senhor, metodistas livres e de tantas outras denominações que estão sendo perseguidos do dia para a noite, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Envia, ó Deus, os teus anjos, Senhor, e fecha, ó Deus, a boca do diabo ali, Senhor. Que o inimigo, ó Deus, seja acorrentado, Senhor, e que ele não tenha poder, ó Deus. Que ele não tome, Senhor, ocasião, ó Pai, nessas revoluções que estão tendo ali no Egito, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que aquilo que começa ali no Egito, Senhor, se propaga por todas as nações árabes, Senhor. E eles são, ó Deus, como uma luz, Senhor, para aquelas nações árabes, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que não se feche, ó Pai, a Tua porta ali. Mas que em nome de Jesus, Senhor, e para a glória de Jesus, Jesus seja vitorioso, Senhor, mais uma vez, Senhor, nesta batalha que começou lá, ó Pai, quando o povo de Israel estava, ó Deus, acorrentado no Egito. E o Senhor, ó Deus, ouviu o clamor do Teu povo que sofria ali, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha ouvir mais uma vez, Senhor, o clamor do Teu povo que está clamando ali, Senhor, no mesmo Egito, Senhor, na mesma terra de destruição, Senhor. Como o Senhor arrancou o povo de Israel, Senhor, arranca, Senhor, os Teus filhos de lá, Senhor, assim como o Senhor expulsou a Faraó dali, Senhor, expulsa, Senhor, o diabo que quer sentar mais uma vez no trono do Egito, Senhor. Para que o Teu nome, Senhor, seja honrado mais uma vez, e a gente possa dizer que a nossa salvação vem do Senhor, e só o Senhor para nos amar e nos libertar, ó Pai. Deus, leva-nos, Senhor, a cada vez que vermos e ouvirmos alguma notícia, Senhor, sobre o Egito, que o Teu Espírito, Senhor, venha constranger o nosso coração, Senhor, e tira-nos, ó Deus, deste treinamento frio, e nos coloca, Senhor, no treinamento de soldados verdadeiros do reino de Deus, Senhor. Que não haja apenas teoria em nós, mas que haja prática em nossas vidas, Senhor. E que o diabo, ó Deus, nunca nos acuse, Senhor, de estarmos longes e distantes daqueles que sofrem por amor a Jesus. Mas que ele seja envergonhado, Senhor, pelas nossas orações, pelas nossas intercessões, Senhor, pelos nossos clamores, Senhor, por todo o Teu povo que está espalhado e que sofre ainda perseguições, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela nação brasileira, Pai. O lugar que o Senhor tem colocado a nossa vida hoje, ó Deus. E sabemos, ó Deus, que este país tem sido abençoado, mas também sabemos, ó Deus, que a Tua bênção, ó Pai, pode estar, Senhor, debaixo das nossas orações. E clamamos, Senhor, não tire a Tua mão desta nação que vivemos, Senhor. Mas alarga as tendas, Senhor, leva a Tua bênção que temos hoje para todas as nações, Senhor, vizinhas nossas e de outros continentes, ó Pai. Que o nome de Jesus cresça e que o nome do diabo seja envergonhado hoje e para todo sempre. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre os nossos irmãos e irmãs lá no Egito, Senhor. Não só sobre nós aqui, mas sobre toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Que Deus te abençoe. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Durante essa semana, lembre-se de orar pelos cristãos do Egito. Amém.